Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre como deixar os seus pães sem glúten mais macios e fofinhos. Existem alguns cuidados que nós devemos ter com as massas sem glúten para que o nosso resultado final fique macio e fofinho. E o primeiro deles está na consistência da nossa massa de pão. Como você já sabe, eu sempre falo nos meus vídeos, as farinhas sem glúten absorvem a umidade da massa de maneiras diferentes e muitas vezes absorve mais a água da receita do que a farinha de trigo. Então é preciso que a nossa massa ela tenha uma consistência mais úmida, mais hidratada, que ela seja mais hidratada do que a massa comum. Então, se você faz uma massa de pão sem glúten, que a massa fique consistente, que não grude na sua mão, você pode ter um resultado final mais ressecado, tudo bem? É importante você conhecer o ponto de hidratação para que o seu pão fique macio depois de assado. Então, o excesso de farinhas, ele pode deixar o seu pão mais firme, mais duro. Então, se você tiver, por exemplo, fazendo um pão de modelar, um pãozinho de batata ou um sonho, por exemplo, que você vai precisar modelar a sua massa, você vai perceber que a sua massa ela vai ficar mais pegajosa, então ela vai grudar na sua mão. Se você utilizar alguma farinha para evitar que essa massa grude tanto na superfície quanto na sua mão, você pode deixar a sua massa ressecada, porque toda a farinha que você for utilizar para modelar essa massa, a massa vai absorvê-la e essa farinha vai reter a umidade presente na massa, deixando ela então mais ressecada. Então, todas as vezes que você for fazer um pão modelável, você precisa utilizar uma quantidade de farinha não tão grande, porque senão você pode deixar o seu pão mais firme, que vai afetar a textura da sua massa. Então, utilize um pouquinho de farinha somente para não grudar na sua mão nem na superfície, ou opte por utilizar ingredientes líquidos, ou a água gelada, filtrada, ou o óleo vegetal, que são ingredientes que, além de agregar mais umidade à sua massa, não vão deixar que ela grude na sua mão na hora que você for modelá-la, tudo bem? Então, se você for utilizar farinha, utilize uma pequena quantidade apenas, somente para que ela não grude na sua mão. Se você for utilizar um ingrediente líquido, como a água ou óleo, então você vai agregar mais umidade a essa massa e o seu resultado final não vai ficar ressecado, e sim mais macio e fofinho. Então, o ponto de hidratação é muito importante, assim como quando você vai modelar essa massa, se ela for um pão modelável. Agora, se ela for um pão de forma, aí você já vai colocar sua massa mais hidratada na sua forma, uma massa mais cremosa, não é aquela massa firme, e o seu resultado final tende a ser bem macio e fofinho. Existem alguns ingredientes que nós podemos agregar às nossas massas que também ajudam, auxiliam nessa maciez, nessa umidade dos nossos pães. Então, quando você for montar o seu mix de farinhas básico, por exemplo, busque agregar farinhas que contenham maiores teores de proteínas, de gorduras, como é o caso da farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, de aveia, farinha de amêndoas. Todas essas farinhas, por conterem altos teores de proteínas e também de gorduras, vão auxiliar na maciez e na umidade da sua massa. Então, o seu resultado final ele vai ficar mais macio e fofinho. Outro ingrediente que é necessário nas massas de pães é a gordura. O óleo vegetal ou a manteiga que você for utilizar, ela vai auxiliar na maciez, na umidade e também na untuosidade da massa. Então, o seu pão feito com gorduras, tem que ter uma fonte de gordura na sua massa de pão, vai ser mais macio, mais úmido, mais fofinho, vai ressecar com menos facilidade, tudo bem? Então, é importante você agregar uma fonte de gordura à sua massa de pão. Só que essa fonte de gordura, essa gordura que a gente adiciona aos pães, não é em grande quantidade. Então, você pode perceber que vai uma menor quantidade de gordura em receitas de pães do que em receitas de bolos, tudo bem? Mas ela está presente nas receitas de pães também. Outro ingrediente que ajuda na maciez é o vinagre. O vinagre, ele auxilia na manutenção dos alvéolos dentro da massa. Os alvéolos são as bolhas de ar formadas a partir da fermentação dos nossos fermentos biológicos ou fermento químico.
Então, quando eu tenho a formação de maiores bolhas de ar ou de uma maior quantidade de bolhas de ar, eu tenho um pão mais aerado, mais volumoso e mais macio e fofinho. Então, o vinagre ele vai atuar na manutenção dessas bolhas, fazendo com que elas não estourem dentro da massa, tudo bem? Ela auxilia nessa formação dessas bolhas, deixando então o seu pão mais macio e fofinho. O outro ingrediente que eu gosto de utilizar nas receitas de pães, mas em menor quantidade do que na receita de bolo, por exemplo, é o fermento químico. O fermento químico eu utilizo em algumas receitas de pães para agregar então mais maciez à nossa massa. Ele não vai atuar dando crescimento à massa, né? Ele não é o fermento principal, porque eu utilizo em combinação com o fermento biológico, mas ele também ajuda na maciez então da minha massa. Mas não é somente uma massa equilibrada com ingredientes que favoreçam a maciez e a umidade dentro dessa massa que não é só tendo isso que nós vamos ter um resultado final macio e fofinho. Esse resultado final também depende de como a gente assa essa massa e de como a gente armazena essa massa depois de assada. Então, você precisa assar o seu pão numa temperatura correta, na temperatura indicada na receita. Você não pode estar com o forno quente demais, porque senão vai acontecer o mesmo que acontece com os bolos. O seu pão vai dourar por fora, mas o centro estará cru. Então ele pode baixar depois que você o retira do forno ou mesmo dentro do forno. Então é muito importante seguir a temperatura indicada na receita, pré-aquecer o forno e assar pelo tempo correto. É muito importante nesse momento você conhecer o seu forno, porque só você sabe quanto tempo o seu forno leva para assar um pão, a qual temperatura, que é mais ou menos o que é indicada na receita. Por exemplo, geralmente os pães são assados a 200 graus, então você vai, conhecendo o seu forno, vai adequar essa temperatura, porque às vezes nós temos um forno que no botão ele marca 200, mas ele aquece o forno, por exemplo, a 230, 220. Então você precisa conhecer o seu forno para assar então o seu pão na temperatura correta e pelo tempo correto, tudo bem? Para não retirar o pão cru ainda do forno. E antes de assar o nosso pão, nós temos que deixar então ele descansando por um período, porque a ação do fermento biológico é mais lenta. Então nós precisamos fazer o nosso pão, modelá-lo e deixá-lo crescer por um certo período para que o fermento biológico se desenvolva dentro da massa e então ele cresça corretamente dentro do forno. Porque o forno é somente a finalização do crescimento do pão, né? Mas nós temos que saber o ponto, o tempo necessário para o descanso dessa massa. E isso vai depender da temperatura do líquido que você adicionou à receita, se você colocou uma água fria ou morna ou gelada. Vai depender da temperatura do ambiente, de onde você deixou esse pão crescendo. Então, tudo isso são variáveis que interferem no tempo de descanso da massa, no tempo de crescimento. Você deve perceber que, a partir do momento que o seu pão cresceu, dobrou de volume e ele começou a rachar, ele já está passando do ponto de descanso, ele já tem que ir para o forno. Por quê? Se eu tenho uma massa craquelada, uma massa que tem fissuras, o meu gás produzido pelo fermento vai sair da minha massa. E o que vai acontecer? O meu pão vai ficar mais baixinho, com um pequeno volume, e também mais firme, menos úmido, porque eu vou perder tanto gás quanto umidade dessa massa. Então é muito importante que você deixe o seu pão crescendo, mas não deixe ele passar do ponto de crescimento, porque senão você vai perder as características de maciez, de umidade dentro da sua massa no resultado final. E além de então assar na temperatura correta, deixar o pão descansando pelo tempo correto, você precisa, após o pão ter assado, armazená-lo da maneira correta. E para pães, a indicação é que, se você não for consumi-lo todo no dia que você o assa, o ideal é que você o congele já imediatamente, porque o pão ele já começa o seu processo de envelhecimento assim que ele começa o seu resfriamento após ser retirado do forno. E esse processo de envelhecimento vai ressecar a sua massa e vai deixar a sua casquinha mais úmida, né? Então, o ideal é que você deixou o seu pão resfriar, não conseguiu consumir ele todo no mesmo dia, você já leve ele para congelamento, porque na geladeira o pão envelhece mais rápido do que em temperatura ambiente. Então você pode deixar ele em temperatura ambiente por 1, 2 dias e congelar depois,
mas o ideal é que você já congele no dia que você o fez, para manter então essas características sensoriais de sabor, de textura, de aroma, tudo bem? Então o ideal é que você já congele no dia que você fez, caso tenha sobrado algum pão. Porque depois, quando você for descongelar esse pão, ele vai voltar, né, as características iniciais de maciez, de textura, de umidade. Então, observando todos esses cuidados, você vai produzir um pão fofinho e macio, com um miolo úmido e delicioso. Basta agregar os ingredientes corretos, assar da maneira correta, deixar ele descansando pelo tempo correto, tudo bem? E armazená-lo da maneira correta, claro. Então, para isso, fazendo tudo isso, você vai obter pães mais fofinhos e mais úmidos e macios. Bom, eu tenho algumas receitas de pães aqui no canal. Se você não conhece, eu vou deixar alguns links aqui abaixo na descrição para você conhecer as nossas receitas e testar em casa, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero ter contribuído para o seu crescimento, para o seu conhecimento na confeitaria sem glúten. Que você aplique essas dicas nas suas receitas diariamente e observe os resultados. Observe se houve alteração nos resultados das suas preparações, tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu respondo com muito carinho. E se você não for inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ser avisada assim que tiver vídeos novos no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!